Bom dia a todos. Nessa aula hoje eu gostaria de discutir com vocês sobre as diferentes formas de regionalização. Vocês fizeram a leitura do capítulo 5 do livro e vocês observaram, puderam ver, que existem vários critérios de regionalização. Nós podemos dividir o espaço, fazer uma regionalização se utilizando de vários critérios. Nós podemos, por exemplo, dividir o nosso planeta em grandes áreas geoculturais, fazer uma regionalização tendo por base critérios ambientais. Nós podemos utilizar a divisão do mundo em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, ou alguns critérios que já, de certa forma, entraram em desuso, como a divisão que se fazia do mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo, países norte e sul, países do norte, países do sul. O critério utilizado pela ONU, a regionalização por níveis de desenvolvimento, enfim. E nós vamos então tentar entender o que é isso. Quando nós falamos em regionalização do mundo em países do norte, países do sul, nós entendemos que estamos nos referindo a uma divisão, uma separação do mundo em países ricos e pobres. É a mesma ideia que temos quando falamos em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos são aqueles chamados países ricos, os países de primeiro mundo, os países do norte ou também países centrais do sistema capitalista. Quando falamos em países pobres, nós estamos nos referindo aos países subdesenvolvidos, que também são chamados de países de terceiro mundo, ou países do sul, ou países da periferia do sistema capitalista, os países chamados periféricos. Para que a gente possa estar analisando essa regionalização, é preciso a gente entender algumas coisas. E primeiro a gente vai começar a analisar as mudanças decorrentes do sistema capitalista. O capitalismo, ele traz uma alteração no modo de vida das pessoas, nas relações econômicas, na organização do espaço geográfico, na relação entre as diversas regiões do mundo. E nesse contexto, os países que estavam em processo de desenvolvimento realizaram a Revolução Industrial do século XIX, formando assim um vasto império colonial. Mesmo após o processo de descolonização, esses países continuaram a manter domínio nas relações internacionais sobre os antigos povos colonizados. As colônias, elas se transformaram em países e mesmo após sua independência política, permaneceram como produtores e exportadores de matérias-primas. Após a Segunda Guerra Mundial, vários países conquistaram grande desenvolvimento industrial e modernizaram diversos setores, como é o caso do Brasil, do México, da Argentina, dentre outros. Esses novos países industrializados, no entanto, não resolveram seus problemas sociais básicos, não resolveram nem mesmo as relações de dependência econômica, financeira e tecnológica com o mundo desenvolvido. É importante a gente destacar que, na atual fase da globalização, a dependência dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos, na verdade, tem se acentuado, tem aumentado ainda mais. Nesse mapa aí, nós temos a divisão do mundo em norte e sul, mas não é aquela divisão da parte física da geografia, onde nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul, mas é a divisão do norte e sul geoeconômicos. Essa divisão norte e sul é delimitada por uma linha sinuosa. Os países desenvolvidos estão situados de um lado da linha, a maior parte ao norte, e os subdesenvolvidos encontram-se ao sul. Observem que essa linha ela passa separando a América do Norte, portanto, no caso especificamente Estados Unidos e o Canadá, e a Europa, do restante do mundo. E já do outro lado nós vemos essa linha separando o Japão, a Coreia do Sul, e países da Oceania, como a Austrália e a Nova Zelândia, dos outros países do mundo. Isso para mostrar que são os países desenvolvidos, portanto chamados do Norte.
há uma crítica, né, a ser feita aí, porque vejam que esta linha vem no hemisfério sul para abraçar a Austrália, por exemplo, colocando-a como um país do norte. A gente vê, na verdade, que esse critério se baseia na questão econômica, na questão social, separando aqueles países considerados ricos desenvolvidos dos demais países do mundo considerados países pobres subdesenvolvidos. A gente precisa perceber também, lembrar que essa dependência dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos tem uma origem que remonta às grandes navegações empreendidas pelos Estados Nacionais da Europa a partir do século XV, ou seja, nos anos de 1400. Esses Estados Nacionais da Europa passaram a exercer forte domínio sobre os povos da América, da Ásia e da África, controlando a extração e a produção neles realizadas. A exploração dos recursos da colônia proporcionou um grande enriquecimento às metrópoles, né? Temos algumas exceções a essa forma de colonialismo, que foram exatamente Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos. É importante a gente destacar aqui que esse processo de colonização acabou enriquecendo as metrópoles da época. No que se refere, por exemplo, ao Brasil, que era a colônia de Portugal, muito daqui foi usurpado, como o pau-brasil, como muitos metais preciosos, ouro e a prata, dentre tantos outros minerais. Isso tudo colaborou para um fortalecimento e um enriquecimento dessa metrópole, da metrópole portuguesa à época. Nós também trabalhamos, vocês devem ter observado na leitura do capítulo 5, a presença de alguns termos, como países emergentes, periferia, centro. Países emergentes, essa expressão é utilizada pelas organizações internacionais para se referirem aos países subdesenvolvidos industrializados ou em fase de industrialização avançada. Embora esses países façam parte da periferia do sistema capitalista, eles estão entre os maiores PIB do mundo. PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é o valor de todos os bens e serviços produzidos por um país no período de um ano. Vale lembrar que os países emergentes, embora sejam considerados países subdesenvolvidos, são países que se destacam em relação aos demais países subdesenvolvidos, sobretudo por conta da sua intensa industrialização, né? Ou por estarem já em uma fase avançada desse processo de industrialização. O termo periferia é o termo usado para designar os países subdesenvolvidos e o termo centro, nesse sentido, é utilizado para designar países desenvolvidos que têm um papel de comando na economia mundial. Falando sobre a questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento, eu não poderia deixar de comentar brevemente sobre a questão da divisão internacional do trabalho, que já foi comentado nas aulas anteriores. A DIT, ela teve início entre os séculos XV e XVI, né? E ela vem fazer uma delineação do papel das metrópoles e das colônias no contexto da produção e do comércio internacional. No caso aí a América, a África, a Ásia, com exceção do Japão, passaram a organizar suas economias segundo as necessidades de suas metrópoles. E aí, no caso, no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, a industrialização acaba exigindo maiores quantidades de matérias-primas e mais consumidores para suas mercadorias, uma vez que a atividade industrial produz em larga escala, e essa Revolução Industrial vai desencadear a desestruturação do sistema colonial. Gradativamente, os interesses comerciais de algumas metrópoles passaram a exigir que as transações econômicas fossem realizadas com mais liberdade. E aí a gente pode destacar que entre o final do século XVIII e o início do século XIX, inicia-se o processo de independência de várias colônias. A independência política não trouxe, no entanto, a independência econômica e tampouco modificou a realidade social das antigas colônias. Os países industrializados ampliaram a capacidade produtiva, a margem de lucro e as diferenças econômicas e sociais em relação aos países exportadores de matérias-primas. Então, na divisão internacional do trabalho, observa-se que as metrópoles eram as produtoras dos bens manufaturados e posteriormente dos produtos industrializados,
uma revolução industrial, e as colônias eram responsáveis por serem fornecedoras de matéria-prima e de recursos minerais para as metrópoles. Com a nova divisão internacional do trabalho, os países subdesenvolvidos, além de produzir e exportar matérias-primas agrícolas e minerais, transformaram-se em produtores e exportadores de produtos industrializados. Esses países subdesenvolvidos, diga-se de passagem, eram as antigas colônias, que agora continuam produzindo e exportando matérias-primas agrícolas e minerais, mas também passaram a ser produtores e exportadores de alguns produtos industrializados. Isso vai acontecer principalmente a partir dos anos 1950, quando alguns países da América Latina, exemplo do Brasil, da Argentina, do México, e alguns países da África e da Ásia se industrializaram num processo que ficou conhecido como industrialização tardia. A industrialização dos países subdesenvolvidos acabou atendendo interesses específicos das indústrias multinacionais, que instalaram filiais, particularmente nesses países, em virtude de matérias-primas abundantes, mercado consumidor considerável, uma mão de obra barata e impostos baratos, muitas vezes se beneficiando da isenção fiscal, do não pagamento de impostos nesses países. O desenvolvimento dos meios de transporte e das telecomunicações acrescentou novas características à nova divisão internacional do trabalho. Aí a gente vai ver o papel das empresas multinacionais que se organizaram em redes de produção, passaram a contratar empresas de diversas partes do mundo para realizar a atividade produtiva ou a distribuição e comercialização de seus produtos. E aí os países centrais vão se destacar nessa nova divisão internacional do trabalho, na nova DIT, como se fala, concentrando a fabricação de produtos de tecnologia mais sofisticada, o desenvolvimento de novos produtos, a gerência administrativa das grandes empresas e o setor de marketing. E aí, se a gente fizer uma comparação, se na divisão internacional do trabalho, esses países centrais, ou seja, os países ricos desenvolvidos, eram os responsáveis pela produção dos bens, dos produtos industrializados, agora continuam sendo, mas se destacando na fabricação de produtos de tecnologia mais sofisticada e no desenvolvimento de novos produtos, além de fazer uma gerência administrativa dessas grandes empresas multinacionais. E aí preciso destacar que os grandes centros financeiros de tomada de decisão dessas empresas multinacionais se localizam, na grande maioria, nos países desenvolvidos. A sede dessas empresas, em geral, se localizam nos países ricos desenvolvidos. A gente precisa também analisar algumas características do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Os países desenvolvidos são considerados grandes polos financeiros e tecnológicos mundiais, que dominam as grandes decisões políticas e econômicas internacionais. Nesses países, predominam atividades econômicas industriais, de serviços e comerciais. É preciso destacar aqui que apenas uma pequena parcela da população dos países desenvolvidos dedica-se ao setor primário. A população dos países desenvolvidos apresenta, em geral, boas condições de vida, de saúde, de educação, moradia, de alimentação, uma elevada expectativa de vida, reduzidos índices de mortalidade infantil, além de um analfabetismo que praticamente é inexistente. Apesar das diferenças sociais, é claro que existem diferenças sociais nesses países, há nesses países uma melhor distribuição de renda, o que melhora a qualidade de vida, eleva o poder de compra e dinamiza o mercado interno. Nos países ricos desenvolvidos também existem diferenças sociais, só que elas não são tão grandes, tão absurdas como essas diferenças, essas desigualdades sociais que observamos nos países pobres do mundo subdesenvolvido. Já nos países subdesenvolvidos, a situação é bem diferente. Apesar da diversidade de condições, algumas características são comuns a diversos países. Nos países subdesenvolvidos, nós vamos observar que as atividades principais na economia são a agropecuária e o extrativismo. De modo geral, são desenvolvidas
de modo rudimentar e com baixa produtividade. Os elevados índices de analfabetismo e escolarização deficiente de grande parte da população comprometem o desenvolvimento socioeconômico futuro. Também observa-se um elevado índice de mortalidade infantil, que ocorre em função da desnutrição das mães e dos recém-nascidos e das péssimas condições de saúde de boa parte da população. A atividade industrial amplamente diversificada é restrita a poucos países que se industrializaram na segunda metade do século XX. Poucos setores de tecnologia mais avançada e, mesmo assim, são dependentes dos países desenvolvidos. Esse grupo de países tem dificuldade para realizar investimentos em infraestrutura para a manutenção das taxas de crescimento econômico. Infraestrutura aqui, podemos entender redes de esgoto, redes de energia elétrica, de telefonia, né, rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, além de outras necessidades como construção de escolas, de unidades hospitalares, etc. Também é importante a gente destacar que nos países do mundo subdesenvolvido, a minoria da população desfruta de boas condições de vida. Grande parte da população alimenta-se de forma insuficiente, mora em habitações precárias e não dispõe de condições adequadas de saúde, além de apresentarem uma baixa expectativa de vida. E aí, para a gente finalizar, nós vamos analisar o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é um critério estabelecido pela ONU para avaliar o nível de desenvolvimento econômico e social dos países. Há diversos países que tiveram crescimento econômico, mas não desenvolvimento social efetivo, que possibilitasse melhorias para toda a população nas áreas de saúde, educação, habitação, saneamento básico, transporte, etc. O primeiro relatório do desenvolvimento humano foi publicado em 1990. Desde então, ele é atualizado anualmente. Apesar do IDH não ser um indicador ideal, apresenta a vantagem de considerar o desenvolvimento de forma mais abrangente e de avaliar até certo ponto o acesso da população aos benefícios do crescimento econômico.